Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arley Teixeira, sou mestrando em Direito pela UFMG e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos coletivos, que é um tema super em alta no direito, super discutido nos últimos anos. É uma aula um pouco mais curta do que o normal, então eu vou tentar ser bem didático, bem direto ao ponto. Estão preparados? Então, vamos lá. Virtudes e defeitos. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Então, pessoal, para a gente falar de direito coletivo, ou melhor, sobre as classificações dos direitos coletivos, que é o nosso recorte da aula de hoje, a gente precisa entender o que é o direito coletivo. É isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Para a gente falar sobre isso, vamos retomar uma classificação super clássica nas faculdades de Direito, super clichê que a gente aprende em todo começo de curso de Direito, que são as gerações de Direito, mas que vai ajudar um pouquinho a entender de onde vem o direito coletivo, o que é esse direito coletivo, tá bom? Vitor trouxe uma representação gráfica para ajudar a entender isso. Essa aqui é a representação da primeira geração dos direitos. São chamados direitos individuais. É o direito à propriedade, direito à liberdade de contrato, enfim. São aqueles direitos que não dependem de uma atuação do Estado, dependem apenas da sua abstenção. Já os direitos de segunda geração são chamados direitos sociais. Diferente dos direitos da primeira geração, eles dependem de uma atuação do Estado, uma atuação positiva do Estado, para proporcionar aos cidadãos o acesso a determinados tipos de direitos, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho digno. É nesse contexto, por exemplo, que surge o que a gente conhece hoje como direito do trabalho. Se desvincula ali do direito civil. Então, aqui, a principal diferença entre o direito social e o direito individual, né, o direito de segunda e o de primeira geração, é a atuação do Estado. Se no primeiro não dependia de nenhuma atuação, é simplesmente uma abstenção, no direito de segunda geração depende de uma atuação positiva do Estado. E, por fim, ao menos na classificação que a gente vai utilizar aqui para essa aula de hoje, porque existem alguns autores que falam em 4, em 5 gerações de direitos fundamentais, mas para essa aula vamos nos prender às 3 primeiras, temos os direitos coletivos ou direitos de terceira geração. Os direitos coletivos, a lógica para a gente compreender do que se trata os direitos coletivos é pensar nos titulares. Quem são os titulares desses direitos? Os direitos de primeira e de segunda geração, os titulares são indivíduos. Por mais que os direitos de segunda geração eles tenham algum caráter coletivo, ainda assim os indivíduos que são os titulares, o direito do trabalho, enfim, são protegidos ali individualmente. Os direitos coletivos não. A proteção é feita coletivamente porque os titulares daqueles direitos coletivos são a coletividade. Não podem ser determinados individualmente, não são direitos individuais. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente que até existe um tipo de direito coletivo chamado de acidentalmente coletivo, porque essencialmente ele não é um direito coletivo, não é exatamente de toda a coletividade, eles podem ser mensurados ali individualmente. Na verdade, são direitos individuais que são trabalhados coletivamente, que são tutelados ali coletivamente, mas essencialmente não seriam direitos coletivos. Mas a lógica aqui dos direitos coletivos é justamente essa, de que eles são direitos difusos, são direitos que pertencem a um grupo de pessoas ou a toda a coletividade, como por exemplo o direito ao meio ambiente, que é o exemplo clássico do que é o direito coletivo. O direito à proteção do meio ambiente é um direito difuso, um direito de todos que pertencem àquela coletividade. Em relação aos direitos coletivos, a doutrina jurídica os subdivide em 3 principais grupos: os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito. Esses 2 primeiros são chamados direitos essencialmente coletivos, isto é, são os direitos em que os seus titulares são indeterminados ou determináveis, no caso dos direitos coletivos em sentido estrito. Ou seja, essa classificação do essencialmente coletivo está vinculado aos titulares. E nós temos também os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, eles não são direitos essencialmente coletivos, eles são chamados de acidentalmente coletivos, porque os seus titulares, em sua essência, são indivíduos, são direitos individuais. Porém, eles são tutelados coletivamente. Então, nesse sentido, eles são chamados de acidentalmente coletivos.
Nós vamos trabalhar com cada um desses direitos individualmente, explicar as suas características. Então, assim, isso aqui é só para ter uma ideia de onde vem essa classificação, né? Do que são essencialmente coletivos, do que são os acidentalmente coletivos, né? Está vinculado aqui aos seus titulares. A primeira dessas classificações dos direitos coletivos em sentido amplo são os chamados direitos difusos. São três as principais características dos direitos difusos. A primeira delas é que eles são indivisíveis, ou seja, é impossível mensurar individualmente o quanto cada indivíduo se beneficia do direito difuso. A segunda característica é que os seus titulares, isso se relaciona com a primeira, inclusive, os seus titulares são indeterminados e indetermináveis. É impossível você determinar quem são os titulares ali do direito difuso. E a terceira característica é que esses titulares estão unidos por circunstâncias de fato. Um exemplo do direito coletivo difuso, aliás, do direito difuso, né, que é uma espécie de classificação de direito coletivo em sentido amplo, é o direito ao meio ambiente, o direito à proteção do patrimônio público, enfim, são direitos que pertencem à coletividade, que não podem ser mensurados individualmente, que os seus titulares não podem ser mensuráveis também, determináveis individualmente, eles estão unidos ali por uma circunstância factual, que é simplesmente pertencer àquela coletividade. Então, eles são tutelados coletivamente. A segunda classificação dos direitos coletivos são os chamados direitos coletivos em sentido estrito. Diferente dos direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito são pertencentes a uma determinada categoria, a um determinado grupo de pessoas. Assim como os direitos difusos são indivisíveis, não podem ser mensurados ali individualmente, porém, como eu falei, os seus titulares são determináveis, já que eles são aqueles que fazem parte desse grupo que possui a titularidade desse direito coletivo em sentido estrito. Uma das diferenças também diz respeito à sua origem. Os seus titulares, eles têm uma origem devido à relação jurídica, aos que compõem ali determinado grupo de pessoas que são os titulares desses direitos coletivos em sentido estrito. E por fim, nós temos os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, como a gente viu, eles são direitos acidentalmente coletivos, isto é, em sua essência, são direitos individuais que pertencem ao indivíduo. E por isso que eles são divisíveis, ou seja, eles podem ser mensurados individualmente, porque, em sua essência, eles são direitos individuais. Porém, eles são tutelados de forma coletiva. Isso já nos permite a segunda característica, que é os seus titulares, eles são indetermináveis na fase de conhecimento, eles são tutelados ali coletivamente, mas eles são determináveis na sua execução, ou seja, após a fase de conhecimento, na fase de execução, eles são determináveis, porque eles vão garantir ali individualmente o seu direito. Esse direito ele é divisível, ele vai ser mensurado individualmente na fase de execução. Na fase de conhecimento, ele é tutelado coletivamente. E a terceira característica é que a sua origem, diferente do direito coletivo em sentido estrito, que a origem era por uma relação jurídica entre os membros ali de uma determinada associação, de um sindicato, enfim, de um grupo em comum, aqui não. A origem se dá por conta de um ato lesivo. É uma origem factual. Todos aqueles direitos individuais eles são unidos coletivamente porque pertencem a possuem uma mesma característica em comum, uma mesma origem em comum. Aqui é importante compreender, ficar bem claro, que os direitos individuais homogêneos são direitos em sua essência, são direitos individuais, mas a sua tutela é coletiva, certo? Apenas a sua tutela que é coletiva, por isso que eles são chamados de direitos acidentalmente coletivos, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aqui essa divisão dos direitos coletivos em sentido amplo, né? São os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. Essa é uma matéria bastante complexa, muito estudada. Direito coletivo é um tema super importante no mundo do direito, né? Como tratar questões transindividuais, meta-individuais, é um tema bastante discutido. Porque o direito, né, em sua essência, historicamente, sempre foi uma questão bastante individual. Então, como lidar com direitos
coletivos é uma questão bastante discutida atualmente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.